O Supremo Tribunal Federal definiu que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e também uniões estáveis, envolvendo pessoas com mais de 70 anos de idade, pode ser alterado pela vontade das partes. Por unanimidade, então, o plenário entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista no Código Civil desrespeita ao direito de autodeterminação das pessoas idosas. Segundo a decisão, para afastar a obrigatoriedade, é necessário manifestar esse desejo por meio de escritura pública firmada em cartório. Também ficou definido que pessoas acima dessa idade que já estejam casadas ou em união estável podem alterar o regime de bens, mas para isso é necessário autorização judicial, no caso do casamento, ou manifestação em escritura pública, no caso da união estável. Nesses casos, a alteração produzirá efeitos patrimoniais apenas para o futuro. No Brasil, há os seguintes regimes de divisão de bens. Separação convencional de bens é feita a partir de uma escolha do casal. Em caso de divórcio, não há partilha do patrimônio porque ele não é comum ao casal. Tem também a separação obrigatória de bens. Não há escolha, porque é um regime imposto pela lei em em determinadas situações, melhor dizendo. Comunhão parcial de bens também é um outro tipo de regime. O patrimônio, nesse caso, adquirido ao longo do casamento, passa a ser do casal, devendo ser dividido quando há divórcio. Comunhão universal de bens, o que foi conquistado antes do casamento, ou união estável, e o que foi obtido durante a união do casamento, é dividido integralmente em caso de divórcio. Participação final nos aquestos, o patrimônio não é compartilhado pelo casal ao longo do casamento, mas caso a união seja encerrada, o que foi obtido durante o matrimônio é então dividido. E a gente segue com essa decisão do Supremo, né, de pessoas acima de 70 anos que podem, então, casar sem regime de separação de bens. Sobre esse assunto, o Band News TV conversa agora com a advogada Laura Brito, especialista em Direito da Família e Sucessões. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, Lili. Estar aqui com você. Boa tarde a quem acompanha a Band News. Acompanhamos essa discussão que chegou até o STF nessa volta do recesso, principalmente, né? Ali, a Lei 1641. Bem, na verdade, é o artigo 1641 do Código Civil, que há muito tempo havia uma discussão se fazia sentido determinar ou decidir por todas as pessoas com mais de 70 anos como que deveria ser o regime de bens, caso elas se casassem ou decidissem viver em união estável. Na verdade, o pedido original era de que isso fosse julgado inconstitucional, ou seja, que fosse julgado que essa determinação violava a liberdade e a autodeterminação das pessoas idosas. E foi muito interessante porque o STF ele saiu com uma decisão que nem colocou tudo em risco, ou seja, dizer que esse regime é inconstitucional e por isso todos os casamentos sob esse regime deixariam de estar sob ele, mas também não proibiram as pessoas com mais de 70 anos de tomarem uma decisão. Então, o que a gente tem hoje? Uma pessoa que constitui união estável ou casa com mais de 70 anos, ou que casa ou constitui união estável com outra que tem mais de 70 anos, a princípio, vive sob um regime de separação legal de bens. A gente até está evitando a palavra obrigatório porque está deixando justamente ser obrigatório, mas está na lei, então a gente está chamando de regime de separação legal de bens. Agora, se essas duas pessoas que passam a viver juntas entendem que esse não é o regime que melhor lhes atende, que gostariam de viver numa comunhão parcial, numa comunhão universal, ou até mesmo na separação convencional, que é até mais rígida em termos de separação, eles podem ir ao tabelionato de notas, fazer uma escritura pública, seja de união estável, seja preparatória de casamento, fazendo a escolha do seu regime de bens. Da mesma forma, as pessoas que já estão casadas sob esse regime, Lene, podem tomar a decisão de alterar o seu regime. Para isso, devem procurar um advogado, devem se instruir qual é a medida mais adequada para a solução do caso deles, seja porque vivem em união estável, seja porque estão casados, se orientarem de quais as consequências dessa alteração e aí, então, proceder a essa modificação. Mas eu não tenho dúvida de que essa mudança, ela vem ao encontro de toda uma nova linha do direito de família, Lene, que é de possibilitar que as pessoas tomem mais decisões sobre suas vidas e que permitam o que a gente chama da contratualização do direito de família,
Ou seja, se estamos esclarecidos, capazes e com informação, a gente pode decidir viver de acordo com o que escolhemos e não uma imposição legal. Então, essa decisão está muito nessa linha de respeitar a liberdade e respeitar as decisões do casal. A gente vê uma mudança também, socialmente falando, no ponto de vista longevidade, muitas pessoas vivendo mais, tendo mais autonomia sobre sua vida, suas vontades. A gente não tem mais aquela questão, né, de até certo ponto enquadra-se como idoso e tem suas limitações. Muito pelo contrário, há uma qualidade de vida por trás de muitos que optam por isso e necessariamente também levando para outras esferas da própria vida, seja ela conjugal ou não. Com certeza, né? A gente muda a nossa perspectiva sobre a velhice, aqui usada não no sentido pejorativo, mas a gente passa a valorizar as decisões das pessoas, inclusive de mais de 70 anos. O que é interessante nesse caso é que há um consenso de que a pessoa de 70 anos, de maneira geral, ela já constituiu boa parte do seu patrimônio, né? Imagina-se que nessa idade ela já está diminuindo a sua carga de trabalho. Por isso, se manteve uma presunção de uma separação de bens, ou seja, esse relacionamento, ele é um relacionamento de afeto, ele é um relacionamento importante no campo do cuidado, mas não necessariamente ele é um relacionamento do qual as pessoas estão juntos para, a partir disso, construir um patrimônio comum. Então, a gente presume uma separação legal de bens, mas caso essas pessoas tenham autonomia, tenham discutido não há importância para a gente de uma comunicação desse patrimônio nosso, eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que tomar uma providência e viver em comunhão de bens. Mas claro que essa questão da longevidade é muito importante. Pode ser que essas pessoas elas tenham um entendimento que, apesar desse relacionamento já começar a partir dos 70 anos, ele tem, por alguma razão, uma relevância ali de construção do patrimônio ou uma relevância dentro da configuração familiar de cada um que leve a essa decisão de uma comunhão de bens. Mas é sempre importante verificar o contexto, tudo, né? Se tem filho, se não tem, né? Cada uma das partes que estão se casando com mais idade, qual é o plano profissional de cada um, se ainda há uma perspectiva de continuar trabalhando, se há ali uma formação de patrimônio depois dessa idade, depois desse relacionamento, tudo isso deve ser levado em consideração para a escolha do regime de bens. A verdade é que o caminho que nós estamos tomando é de admitir que o regime de bens não deve ser o de sempre, deve ser aquele que é decidido a partir de uma discussão esclarecida, de uma conversa bem informada por parte do casal que está se unindo, seja pela união estável, seja pelo casamento. É porque a gente acompanha também muitas discussões ligadas à partilha de bens, né? Principalmente em casos de falecimento, principalmente não, em casos de falecimento da pessoa, do cônjuge, que tem a meação ali para ser discutida, o meeiro, no caso, e também os herdeiros. E aí que está o ponto, né? Porque muitos filhos às vezes não aceitam a relação entre, pela diferença de idade ou por qualquer outro tipo de suspeita de interesse além do relacionamento amoroso. Como é que a gente olha para essa questão dos herdeiros? Como é que fica a partir de agora? A gente tem jurisprudência também ligado a algum tipo de contratempo nessa discussão? Ótima questão. A primeira coisa que eu digo aqui, Lene, que é importante a gente estar atento, é que o regime de bens, ele tem uma repercussão se for divórcio, se for uma dissolução da união estável, e ele tem outra repercussão se essas pessoas continuam casadas até o falecimento de uma delas. As pessoas tendem a confundir, se o regime é de separação de bens, se divorciar não leva nada e se falecer não leva nada. Não é isso, tá? A gente tem diferentes repercussões de cada regime de bens, caso seja divórcio, caso seja uma dissolução desse casamento pelo falecimento de um deles, pela viuvez. Então, é preciso perguntar toda vez, né, dentro dessa conversa aberta e informada sobre regime de bens, qual é o efeito no caso de divórcio e qual é o efeito no caso de falecimento. Eles são efeitos diferentes. Bom, passando isso, né, a gente tem que pensar que, ainda que a gente tenha várias regras que protegem a condição de herdeiro, que os herdeiros eles não podem pretender tirar a autodeterminação de seus pais enquanto vivos e enquanto capazes, né? Os seus pais eles têm condições de decidir
como eles vão gerir o seu patrimônio, como eles vão viver e como eles vão se relacionar. E a gente precisa criar uma cultura de respeito a essas decisões para que a gente não tenha mais condições de dizer, mas os herdeiros não admitem tal relacionamento. Você há de convir comigo que as pessoas têm que poder viver como elas desejam, né? Então, se a pessoa é capaz, se a pessoa está bem, ela pode decidir como que ela vai viver. E, obviamente, dentro das regras legais de herança, ela tem um mínimo para deixar para os seus filhos. Mas, tirando isso, os filhos não têm que aceitar esse relacionamento. Pelo menos, né? Doutora, só para encerrar antes, porque me veio aqui uma questão, não sei se a gente pode fazer um paralelo com relação ao princípio da irretroatividade. A gente sabe que é uma nova apreciação desse artigo da Constituição que a senhora citou no início, 1641, inciso 2º. Como é que a gente olha para esse princípio? Ele se fere em algum momento? Alguma alegação pode ser feita com base na irretroatividade? Sua pergunta é assim, primordial, Lene. Sabe por quê? Os julgadores do STF ontem tiveram o cuidado de fazer uma coisa que a gente chama de modulação do efeito da decisão. Justamente preocupados de que essa mudança, que é muito relevante, trouxesse uma rediscussão de relacionamentos já constituídos, ou até mesmo de heranças já abertas, né, mas que ainda não partilhadas, nos últimos tempos, que tudo isso pudesse como um castelo de cartas que caísse. Então, eles cuidaram de modular a decisão para dizer que essa decisão tem efeitos para os relacionamentos que se constituirão a partir daqui, para os falecimentos a partir daqui e também, claro, para permitir que nos relacionamentos que já foram constituídos sob essa regra, que o que dá-se a eles é o direito de buscar a possibilidade da alteração do regime de bens, seja por processo judicial no casamento, seja por escritura pública na união estável. Então, o que está para trás está preservado, de maneira que não foi violada a retroatividade. Doutora Laura Brito, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos tão claros. Ótimo trabalho, até a próxima. Muito obrigada, até mais.